E aí, segundão, tudo bem com você? Você não vai ficar agora, porque começa mais um Revisa Manu, cara. O Revisa Manu tá muito fácil pra você, segundo ano. Afinal, vai cair o quê? Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e Revolução Russa, que vai acontecer no meio da Primeira Guerra Mundial. Muito fácil, cara. Vamos começar com a Primeira Guerra Mundial, tudo bem? A Primeira Guerra Mundial vai acontecer devido a algumas disputas imperiais, tá? Eric Rebusbal vai chamar esse período de Era dos Impérios. E ela vai ocorrer em 1914 a partir do assassinato do arquiduque da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando. Ele era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Só que não vai começar simplesmente com o assassinato do arquiduque, né? Vai estar acontecendo outras coisas por trás. E uma das coisas que aconteceram bem antes do assassinato do arquiduque foi a disputa da Alsácia-Lorena pela França e pela Prússia. Na Guerra Franco-Prussiana, antes da unificação da Alemanha, porque a Alemanha antes se chamava Prússia, a Prússia derrotou a França e pegou esse território da Alsácia-Lorena, anexando-o ao seu próprio território e se unificando no processo de unificação, no período do Otto von Bismarck. Então, esse período aí vai ter início, essa guerra, a Primeira Guerra, vai ocorrer a partir do assassinato do arquiduque, mas está acontecendo várias outras coisas por trás. Outra coisa que está acontecendo nesse período também, galera, vai ser a organização do Império Otomano. Ele vai ter expandido seu território ali e vai controlar ali a região dos Balcãs e vai conceder aquele território à Áustria-Hungria no seu processo de expansão. A Áustria-Hungria vai começar a tomar conta, só que tem alguns nacionalistas que não concordam com essa atuação da Áustria-Hungria ali e vai começar uma disputa imperialista. Então a gente já tem de um lado a França versus a Alemanha e de um lado a Áustria-Hungria, ó, que está do lado da Alemanha, então vou levantar esse dedinho aqui. Então a gente vai ter a Alemanha, que é a antiga Prússia, e a Áustria-Hungria aqui, o Império Turco-Otomano desse lado também, e desse lado a França. Quem vai se unir à França nessa disputa é a Inglaterra. Mas por que a Inglaterra entra nessa história? Porque a Inglaterra começa a ter algumas disputas imperialistas com a Alemanha. A Alemanha vai se tornar a segunda maior produtora desde esse processo de segunda revolução industrial. Então a Alemanha vai despontar e vai começar a ameaçar a Inglaterra. A Inglaterra vai entrar para essa disputa nesse momento. Então temos França, Inglaterra versus Áustria-Hungria versus Império Turco-Otomano e versus Alemanha, ok? Tríplice aliança, ó, e tríplice entente. Onde é que a Rússia vai entrar aí? A Rússia queria controlar parte da região dos Balcãs. Por isso que a União Soviética vai controlar parte do leste europeu ali, porque se entende que por ter um idioma em comum, ela vai começar esse processo do nacionalismo, vem o quê? Da união desses locais, onde tem a mesma cultura, a mesma forma de viver, o mesmo idioma. Então a Rússia tinha interesse na região dos Balcãs. Então aqui a Rússia está junto com a Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia vai acabar saindo, porque a Rússia estava passando por um período de crise econômica, ainda estava um czarismo, um feudalismo tardio, e vai ter vários movimentos populacionais, vão se unir pessoas tanto do campo quanto da cidade. Quem vai escrever sobre esse feudalismo tardio na Rússia, nos seus livros, vai ser o Lev Tolstói. Ele vai escrever ali o Ana Karenina, o Guerra e Paz, onde ele vai citar um pouquinho sobre essa realidade aí da Rússia czarista. Então, nesse período, a Revolução Russa ela vai ser responsável pela queda da monarquia e a ascensão do partido bolchevique. Vão ter dois partidos que vão disputar aí a liderança dessa Revolução dos Trabalhadores. E o partido que vai vencer vai ser o bolchevique, vai vencer o menchevique. O bolchevique, ele era considerado um grupo mais radical e ele foi responsável também pelo assassinato de toda a família real. Tem até um filme que fala sobre isso, um filme da Disney, que eu não vou lembrar agora, mas depois vocês pesquisam aí, sobre a Revolução Russa e sobre o assassinato da família czarista. Então vai ser isso que vai cair de Revolução Russa. Só isso, tá? Não vou falar sobre o Exército Vermelho, Exército... Não, só bolchevique e menchevique, quem liderou aí nesse período. Outra coisa importante para vocês saberem é que quando a Rússia sai, vai entrar em 1917 os Estados Unidos da América apoiando a Tríplice Entente. Então vamos ter duas correntes. A primeira, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Primeira Guerra ela vai se dividir em três fases. A fase da Guerra de Movimento, que é quando eles
começam a se movimentar, as tropas começam a caminhar super rápido, tá tendo aí um boom da tecnologia na segunda revolução industrial, então eles começam a avançar. Só que eles começam a perder muitas pessoas, muitos homens começam a morrer na guerra. Isso vai fazer com que se comece a segunda parte da guerra. A segunda fase da guerra vai ser a Guerra das Trincheiras, exatamente. Para que serviam? Qual era o objetivo das trincheiras? Era proteger esses soldados aí desses ataques e prolongar a resistência da sua tropa. Então a Guerra das Trincheiras vai ficar marcada pelas trincheiras e pela resistência aí maior desses soldados na guerra. Nesse período, galera, é importante citar da Guerra das Trincheiras. As trincheiras eram lugares terríveis, onde os soldados ficavam ali escondidos para poder conseguir avançar. E logo depois vai vir o período das ofensivas. O período das ofensivas vai ser quando surgem aí os gases, que eles começam a avançar de maneira mais rápida por conta dos gases que começam a ser jogados nas trincheiras. Muitos começam a morrer, vai ter o gás mostarda, que vai ser terrível. Então, essas vão ser as fases da guerra. Outra coisa que vai cair sobre a guerra vai ser que ela, galera, é inegável, foi o maior conflito armado até então. Por isso que ela também não é só chamada de Primeira Guerra Mundial, porque não sabia que ia ter outra guerra. Eles chamavam de Grande Guerra. Chamavam de Grande Guerra. Porque não se sabia que ia ter uma Segunda Guerra e nem uma Guerra Fria, só se chamava de Grande Guerra. Então, durante a Primeira Guerra, várias mulheres também vão desempenhar um papel muito importante por conta dessa morte da população masculina por estar na guerra. Elas vão começar a substituir esses homens no mercado de trabalho e vão servir como enfermeiras, vão servir como motoristas. Então, essas mulheres começam a agora entrar no cenário comercial de maneira que não participavam tão ativamente antes. Quando as mulheres começam a ingressar no mercado de trabalho, elas não querem mais retornar para a sua posição anterior. Elas querem continuar, daí vai surgir também o movimento feminista. Então é importante falar que existiram 3 fases da guerra. A guerra vai começar por disputas imperialistas. Vai existir 3 fases dessa guerra, que é a guerra de movimento, a guerra das trincheiras e as ofensivas. No meio da guerra, a Rússia vai sair por conta de um conflito, de uma guerra civil, e aí os bolcheviques vão tomar o poder e começar matar a família real czarista. Os Estados Unidos vai entrar no lugar da Rússia, e durante as trincheiras vai ter um período que vai ser um período estático, né? Porque as trincheiras vão promover isso principalmente na região da França e na Bélgica. Então, as consequências do pós-guerra, depois vai vir as ofensivas, depois das trincheiras, onde eles vão tentar, com os gases, invadir e acabar com essa guerra estática, que era promovida através das trincheiras, e logo após vai ter as consequências da Primeira Guerra Mundial, que vai ser uma das principais consequências que vai interferir no início da Segunda Guerra, vai ser o Tratado de Versalhes. O Império Turco-Otomano vai deixar de existir e o Tratado de Versalhes vai ser assinado pela Alemanha, onde, a partir do Tratado de Versalhes, a Alemanha vai ser obrigada a se desmilitarizar e pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Isso vai ser uma das coisas que vai deixar muitos alemães insatisfeitos, inclusive o Adolf, que vai aparecer aí no período da Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler, que era um soldado nesse período aí da Primeira Guerra Mundial. É isso aí, beijos, vai dar tudo certo. Tchau, tchau!